Amém. Meus amados irmãos, eu quero já pedir que vocês abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Meus irmãos, nesse primeiro momento nós vamos fazer a leitura de toda a perícope aqui, que vai dos versículos 24 a 29. Nós vamos expor apenas o versículo 24 hoje, tá bom? Mas se torna necessário nós lermos toda a perícope para vermos o que Paulo aqui agora está querendo tratar com a igreja de Colossos. E deve lembrar também que provavelmente essa carta ela é endereçada também aos irmãos da igreja em Laodiceia. Tá bom? Mas a exposição será apenas no versículo 24. Todos acharam, queridos irmãos? Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24, diz o seguinte: Agora, me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo ou preencho no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele anunciamos, aconselhando e ensinando a todo homem com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Eu quero que você ainda continue com os olhos no texto e perceba pelo menos os 3 pontos aqui centrais desta perícope, desta unidade de pensamento e escrita que Paulo está dizendo aqui. Primeiramente, Paulo vai falar sobre os seus sofrimentos. Por isso que no versículo 24, ele diz: eu me alegro nos meus sofrimentos, mas o que ainda resta do sofrimento de Cristo. E perceba, como em toda carta, que tem um tema cristológico central aqui. A carta é sobre a suficiência e supremacia de Cristo. E aqui agora, ao falar do seu trabalho ministerial por aquela igreja, a exemplo do sofrimento de Cristo, ele está dizendo: eu também me alegro em meus sofrimentos. Não apenas isto, ele vai falar de um mistério que esteve oculto, mas agora foi manifestado. Por isso que no versículo 26 ele vai dizer: o mistério que esteve oculto agora é manifesto nos santos. E ele nos diz quem é este mistério. Já no versículo 27, mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Então nós já lembramos aqui que Paulo já estava lidando com aquilo que nós chamamos de um proto-gnosticismo, não com a heresia exata do gnosticismo, que João tem que lidar lá na primeira carta, mas com um proto-gnosticismo, de um conhecimento especial para alguns, o aspecto dos anjos como intermediadores do caos no cosmo, na ideia gnóstica já aqui, então por isso nós chamamos de um proto-gnosticismo que estava nascendo. E Paulo também tem que lidar, porque era uma mistura de uma heresia que tinha um proto-gnosticismo, adoração aos anjos para acalmar o caos de todo o cosmo,
e que também havia elementos judaicos. Por isso, no capítulo 2, ele vai dizer, por causa de dias, de sábados, até mesmo provavelmente ali de questões de festas judaicas, de comidas judaicas. Então era uma mistura. Era isso que Paulo está lidando. E quando ele diz mistério, havia dentro do prognosticismo, dizendo que o conhecimento era dado apenas para algumas pessoas especiais. Paulo diz de forma alguma. Porque toda sabedoria, todo conhecimento, todo entendimento é nos dado por meio de Cristo. Por isso ele diz, aquele que era mistério agora foi, que estava oculto, revelado, manifestado. E agora é Cristo em vocês. Entende? Porque Paulo vai dizer que em Cristo habita toda a plenitude, ou pleroma, de que se nós queremos conhecer verdadeiramente a Deus, nós vamos a Cristo. E por isso ele está dizendo que Cristo é suficiente. Então, o sofrimento, o mistério, mas agora perceba de como é sobre Cristo. Versículo 24, sofrimento de Cristo. Versículo 27, a saber, Cristo em vós. E versículo 28, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Se eu quero estudar de fato o que é uma cristologia bíblica, teológica, histórica, Colossenses é um ponto fundamental para nós a respeito da suficiência da obra redentora, do poder soberano de Cristo, sobre toda a criação, a suficiência da redenção, sobre toda a potestade e principado e sobre a igreja. É isso que vocês provavelmente viram no último sermão a respeito de Cristo. Então, o que nós temos, o que foi anteriormente falado por Paulo, é que após exaltar a supremacia de Cristo sobre a criação, sobre os poderes e principados, sobre a igreja e sobre todo o cosmo, agora Paulo mostra aqui o Cristo supremo e soberano que foi revelado a eles, o qual está neles, e o qual é a esperança da glória, é que dessa forma eles poderiam ser agora aperfeiçoados em Jesus Cristo. E perceba que esse texto ele tem algo que Paulo vai dizer do passado, do presente e do futuro. Ele diz, o mistério que esteve oculto no passado, agora foi revelado Cristo em vós. Mas ele também aponta para o futuro. Passado, oculto. Presente, Cristo em vós. No futuro, a esperança da glória. O que nós olhamos para esse texto agora aqui, é que essa situação de Paulo, ela deve ser aqui entendida como uma continuação dos sofrimentos de Cristo a favor de sua igreja. E que o presente papel aqui é lutar pelos membros dessa igreja, como também pelos irmãos de Laodiceia. E veja que eles não conheciam, muitos desses não conheciam Paulo pessoalmente. O que Paulo vai fazer aqui é encorajá-los para que eles não se tornem vítimas de um falso ensino. E aqui nós podemos olhar para o contexto atual dessa igreja local, de quantos irmãos foram vítimas de uma seita que os prenderam. Alguns por décadas, por anos, alguns por quase toda a vida. Mas aqui agora vocês são encorajados a olhar para Cristo, que é suficiente, aconselhando, ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que seja apresentado perfeito em Cristo Jesus. Perceba que toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o entendimento espiritual, como nós lemos agora há pouco em Colossenses 1, está na suficiência da pessoa de Cristo Jesus. Mas não apenas isso, meus irmãos. Aqui então, há 3 temas que destacam aqui para nós, dentro dessa perícope. Primeiramente, que o cerne da palavra de Deus proclamada por Paulo está o mistério. Paulo então define, de forma cristológica, é Cristo em vós.
Cristo foi manifestado. Todo o plano de redenção de Deus foi manifestado em Cristo. Todos os atributos divinos vistos em Cristo. Toda a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus em Cristo. Não apenas isto. O segundo tema é que o sofrimento e a luta. Por que Paulo está aqui mostrando para eles? Está os encorajando. Que os cristãos de Colossos, e por se opor àquele ensino falso, devem manter uma lealdade ao verdadeiro evangelho. Se ele está dizendo que ele está sofrendo pela causa de Cristo, completando ou preenchendo o que resta ainda dos sofrimentos de Cristo, nós vamos entender daqui a pouco que isso não é num sentido salvífico, mas é um sentido proclamador do evangelho. É que se ele está sofrendo, dizendo, vocês também vão sofrer por se opor aos falsos ensinos. Mas, se nós nos opomos ao falso ensino, nós somos chamados a uma lealdade ao verdadeiro ensino. Se nós somos chamados, ainda que soframos, por nos opormos ao falso evangelho, nós somos aqui chamados, encorajados a permanecermos fiéis e leais ao verdadeiro evangelho. Se somos chamados a nos opor a falsas igrejas, a seitas e heresias, nós somos chamados a manter uma vida fiel, digna do evangelho, a uma verdadeira igreja. E por último, o foco cristológico. Na palavra e o propósito de Deus, que vai fornecer aqui a motivação doutrinária ou a motivação teológica. E por isso ele vai dizer, permanecer firmes. E qual que é o exemplo desse encorajamento novamente? Era o ministério sacrificial de Paulo. A exemplo do sofrimento de Cristo. Que era essa motivação pessoal, desse direcionamento, tanto do ministério de Paulo e da igreja, com o mesmo fim, a exemplo de Cristo, que era aqui permanecer firmes, constantes até o fim. A exemplo disso, nós podemos, por exemplo, ver quando Paulo vai escrever aos Filipenses, em meio ao aproximando o seu martírio, como ele vai dizer lá, estou prestes a ser derramado como libação em favor da vossa fé em Cristo. Ele fala e relata de pelo menos 2 homens fiéis que estiveram com Paulo o tempo todo. Primeiro, seu amado filho na fé, Timóteo, que ele vai dizer de caráter aprovado, fiel, que serviu fielmente comigo no Evangelho. Depois ele fala de Epafrodito, do amor que Epafrodito tinha pelos irmãos de Filipos. Vai dizer, ele chegou até as portas da morte por vocês. Vai falar daquela doença que ele teve, que o texto não diz qual é, mas diz que ele esteve terrivelmente doente. Perceba que Paulo vai dizer isto após ele colocar o exemplo de Cristo em Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus não julgou ser igual a Deus, antes mesmo esvaziou-se a si mesmo. E aí ele vai dizer que este Cristo Jesus, em figura humana, que esvazia-se de si mesmo, ainda que temporariamente, vai dizer para nós que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e a respeito da cruz de Cristo, do sofrimento de Cristo, que tanto Paulo, Timóteo, Epafrodito, e que aqui, a igreja de Colossos, de Laodiceia, que a Híbra está olhando para Cristo, entendendo que vai ser necessário sofrer pela causa de Cristo. Você entende agora? Porque Paulo vai dizer, e eu quero que você olhe para o texto, versículo 24. Ele diz, agora me alegro nos meus sofrimentos. Por que Paulo pode dizer que há uma alegria no sofrimento? Primeiramente, porque o sofrimento dele, de Epafrodito, de Timóteo, de tantos outros, é incomparável ao sofrimento salvífico de Cristo Jesus. Mas que sofrimento eram esses? Perceba que Paulo demonstra aqui que sofria por causa dos colossenses, para que eles estivessem firmes na fé
E também para que eles lutassem, para não caírem nos falsos ensinos dos falsos mestres. Perceba como Paulo, em outros momentos, vai dizer a respeito desse sofrimento. Romanos 5,13 ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 2 Coríntios 7,4 ele diz: a minha confiança em vós é grande e orgulho muito de vós. Eu estou cheio de ânimo, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Perceba que aqui a tribulação, o sofrimento, não é antagônico a um coração alegre, mas não será antagônico, contrário. Possa parecer ainda paradoxal para nós e loucura para o mundo, sofrer por uma causa, que seria melhor abandonar esta causa, mas quando nós olhamos a exemplo de Cristo, da glória lhe proposta, alegria lhe proposta, ele sofre por amor a nós. Agora nós aqui podemos, por meio do sofrimento de Cristo, nos alegrar nos sofrimentos presentes. Para o mundo, loucura. Para os nossos familiares que não conhecem a Cristo, loucura. Mas quando a herança que nos é dada, a recompensa que nos é proposta, é incomparável ao sofrimento presente. E ainda nós vemos então que Paulo se alegrava em seus sofrimentos, pelo fato que esses sofrimentos eram para manifestar um testemunho da palavra de Deus e torná-la conhecida. É isso que ele diz, por exemplo: olha, é por causa disso que eu estou lutando e trabalhando com toda a sua eficácia que está efetuando ou atuando poderosamente em mim. É este sentido de a ele nós anunciamos, aconselhando, ensinando que esses homens, que a igreja, seja depois apresentada perfeita em Cristo, ou seja, um fiel ministro, um fiel pastor, um fiel presbítero, um fiel bispo, busca que as pessoas se pareçam com Cristo. E como se pareça com Cristo? Anunciando fielmente a palavra de Deus. Não anuncia sobre si. As pessoas não são conformadas aos seus pastores. Perceba que todos os crentes, todas as pessoas, até mesmo ímpios, praticam aquilo que é um aspecto do discipulado, que nós chamamos de imitatio, que Tomás A Kempis vai falar ali no livro A Imitação de Cristo, de que o professor Jonas Madureira vai dizer no seu livro O Custo do Discipulado, os dois aspectos de imitar a Cristo. O primeiro são, o que é o discipulado? São discípulos que, enquanto seguem a Cristo, ensinam outros a seguirem a Cristo. Porque a nossa tendência é fazer discípulos ensinar os outros, mas como podemos ensinar os outros a seguir a Cristo enquanto nós não o seguimos? Não faz sentido. Mas perceba, as pessoas se parecem com Cristo no sentido do imitatio, por meio de sua palavra, de sua verdade e do seu evangelho. Quando nós entendemos que o evangelho não é apenas uma notícia pregada, mas é a obra da redenção de Cristo, suficiência dessa obra da redenção, mas o próprio Cristo supremo, Senhor e soberano, como nós acabamos de ver recentemente, sobre todo o cosmos, sobre toda a criação, de toda a potestade, sobre a igreja. Agora nós, ensinando, aconselhando fielmente por meio do evangelho, da pregação da palavra, seja no púlpito, seja no aconselhamento, seja nas conversas à mesa, onde o evangelho é o centro, as pessoas seguem a Cristo por imitação. O que vocês acham? Quando nós olhamos, por exemplo, no Instagram, de quantas crianças seguindo, e quantas pessoas têm os seus seguidores, que ficam imitando. Perceba como que a música efetua isso, as roupas, efetuam isso na vida das pessoas, porque elas estão sendo influenciadas a imitar algo, a ser como algo, a parecer como algo, e isso vai definindo identidade. Mas quando nós olhamos a respeito do discipulado, ele tem um aspecto parecido com isso, mas isso aqui agora é um aspecto verdadeiro, genuíno e correto. O que Paulo muitas vezes vai dizer é: sede, pois, meus imitadores.
Mas Paulo é um modelo final de imitátil? Não. Assim como eu sou? De quem? De Cristo. Cristo é o modelo final de imitátil. E é isso que ele está aqui dizendo para nós no sentido de motivação doutrinária, cristológica e teológica. É Cristo, é sobre Cristo, é sobre a pessoa de Cristo. As pessoas se parecem e tentam imitar homens fiéis de Deus que pregam não apenas com os lábios, mas é um testemunho de vida e prática do Evangelho, de erudição, de conhecimento, mas de piedade em vida. Quando homens fiéis ensinam sobre Cristo, porque entende que Ele é o modelo final e último de todas as coisas, como o mesmo Paulo diz, é Cristo supremo e suficiente. Mas ele fala desses sofrimentos. Perceba que no sofrimento as pessoas ainda podem imitar homens fiéis do Evangelho, porque a tribulação vai produzir perseverança. E porque homens que estão em tribulação, mulheres cristãs em sofrimento, permanecem. Porque estão sofrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Que tipo de sofrimentos eram esses que Paulo está dizendo? Eu me alegro nesses sofrimentos. Ouça 2 Coríntios 4, 7 e 12, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Um sofrimento proclamador, mortificador para Paulo, mas vivificador para a igreja. Não apenas isso. Que sofrimentos é esse que Paulo passou? Ouça ainda, 2 Coríntios 11, a partir do versículo 21. Para minha vergonha, digo que fomos fracos, mas naquilo que alguém atreva a orgulhar-se, falo como louco. Também eu me atrevo. São hebreus? Também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e noite em mar aberto, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio ou com falta de roupas, além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza e que eu também não fique indignado. Se é preciso orgulhar-me, haverei de me orgulhar na minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não estou mentindo. Veja ainda que ele diz em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos a fim de prender-me. Mas desceram-me, muralha abaixo, no cesto através de uma janela, assim escapei das mãos dele. Isso é um relato dos tipos de sofrimento que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses. Me alegro nesses sofrimentos. O que fez Paulo permanecer firme e constante?
senão o Cristo Supremo e Senhor de todas as coisas. Mas ele vai dizer: eu completo o que resta do sofrimento de Cristo. Perceba aqui, primeiramente, que Paulo não estava querendo dizer que os sofrimentos de Cristo, que o sacrifício expiatório da cruz, substitutivo da cruz, fosse insuficiente. Porque ele já mostrou para nós anteriormente, por exemplo, quando ele diz: ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele já disse: a morte de Cristo, a redenção da cruz é suficiente. Quando ele diz o que resta do sofrimento de Cristo, não é num sentido salvífico, expiatório que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui é de um testemunho, um sofrimento que sirva de testemunho de Cristo, para completar aqui no sentido da obra da proclamação do Evangelho a partir do sofrimento do Senhor Jesus. Perceba o que John Piper vai dizer a respeito deste texto. Ele diz o seguinte: o sofrimento de Cristo foi para a nossa salvação. O nosso sofrimento é para a proclamação. Irmãos, essa parte do texto se coloca para nós no sentido de completar o sofrimento de Cristo. A igreja também faz isso, no sentido de proclamação do Evangelho. É aquele mesmo sentido quando Cristo vai dizer que os seus discípulos fariam obras maiores. É isso que Cristo disse aos seus discípulos. E a igreja tem cumprido isto. Não são obras maiores, miraculosas, do poder infindável de Cristo Jesus, mas é do avanço do Evangelho em diversos lugares onde Cristo não foi visto e ou ainda não houvera sido ouvido, mas que agora a igreja se espalha. Mas ela se espalha como? Pelo poder do Evangelho. Enquanto ela se espalha, o reino avança, o Evangelho se espalha e igrejas são plantadas. Em quantos lugares hoje as pessoas estão sofrendo dos mesmos tipos de Paulo? Quantos de nós estamos sofrendo agora, isso no sentido prático para nós, com a nossa igreja local? Quantos de vocês que deixaram a seita religiosa de onde vieram, de vocês que tiveram que negar família, status, reconhecimento, que tudo isso causa um tipo de sofrimento, mas que vocês viram que em Cristo é um tesouro infindável e muito maior do que qualquer outra coisa. O que é comparado à nossa família com Cristo? O nosso reconhecimento de um tipo de ministério com Cristo. Nossos bens materiais com Cristo. A glória deste mundo com Cristo. E perceba duas vezes que Cristo vai nos chamar a negar a nós mesmos, daquilo que nós temos de todo conhecimento, de orgulho, de obras humanas, tomar a cruz e segui-lo. Em outro momento ele vai dizer: aquele que valoriza mais a sua família, os seus bens, ele vai dizer: não é digno de mim. Seguir a Cristo verdadeiramente requer de nós uma renúncia e abnegação que causa sofrimento. Amados irmãos, talvez não seja na mesma extensão dos sofrimentos de Cristo, mas sejam os sofrimentos que passamos. Sejam coisas externas que nos perseguem, familiares, no trabalho, falsos amigos, falsos irmãos, ou coisas internas do nosso próprio coração. Medos, anseios, ou como a exemplo de Spurgeon, que tinha que lidar constantemente com depressão. Perda de pessoas que amamos. São sofrimentos. Mas quando nós olhamos para o Cristo do Evangelho, que Paulo está dizendo, supremo sobre toda a criação, todo o cosmos, sobre toda a igreja, nenhum sofrimento que passamos é comparado ao que Cristo passou. Mas nenhum sofrimento que passamos pode nos tirar a alegria nos propostos no Evangelho.
a esperança da glória proposta no Evangelho. A certeza e a convicção proposta no Evangelho. E é aqui que nos faz agora sentirmos encorajados, animados, revigorados a continuar firmes e constantes no Evangelho e na igreja local. E perceba que agora ele traz a igreja aqui. Por que eu sofro? No meu corpo, o que resta do sofrimento de Cristo, no completo, e algumas versões fala preencho. Então nós já vimos que não é num sentido salvífico, porque o sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo é suficiente, como Paulo já disse aqui aos Colossenses. Mas agora ele diz, por amor do seu corpo, que é a igreja. Perceba que há uma motivação afetiva de Paulo, o amor. O verdadeiro amor não é apenas um sentimento, mas é tanto uma convicção e uma escolha que todo crente tem e que o Evangelho põe diante dele. Paulo não está dizendo para nós apenas que ele sofre por amor a Cristo, mas por amor à igreja. Então os sofrimentos de Paulo eram por amor ao corpo de Cristo, que é a igreja. Pois sofrer por Cristo é sofrer também por seu corpo, que é a igreja. Paulo não faz a separação daquele que é o cabeça e daquilo que é o corpo. E aqui é algo prático, de que o movimento crescente dos chamados desigrejados, que dizem quase sempre, não, eu não preciso da igreja para ter comunhão com Deus. Eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa, eu não preciso de nada disso. Na igreja tem muitos hipócritas. John MacArthur, uma vez questionado, ele diz, pois bem, venha, sempre há lugar para mais um. A igreja imperfeita, essa é a beleza da igreja, que ela não vive centralizada nas suas perfeições, mas em Cristo o homem perfeito, que nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas há uma necessidade de todos os crentes, quando passam pelo sofrimento do Evangelho, amar a igreja e o corpo de Cristo. Aonde vocês são confortados, animados e consolados quando ninguém estende a mão a vocês? Aonde, meus irmãos? Quantas vezes nós recebemos aquela mensagem, eu estou orando por você. Eu particularmente posso dizer que eu amo a igreja, pela graça e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas eu também sou amado pela minha igreja. Me lembro no início de minha fé, de quando eu tive meningite viral 3 dias antes do meu batismo. Quando eu fui internado na Santa Casa de Bitinga, os médicos, você vai ficar pelo menos 20 dias. Isso foi numa quinta, meu batismo era no domingo. E eu fiquei desesperado, que eu ia perder o batismo, tinha feito a classe de novos membros. Lembro até hoje que eu vi um irmão foi visitar uma parente dele que tinha ocorrido com um acidente. Eu gritei, ele me tira daqui e tal. Ele disse, vou levar à igreja, nós vamos orar por você, fique calmo. Aí vieram médicos, enfermeiros me segurando, que eu estava tirando tudo e querendo sair correndo. Aí ele me acalmou e disse, Helena, nós vamos orar por você. Sim, irmãos, graciosamente o Senhor me curou. Os médicos disseram que era no mínimo 20 dias, fiquei 3 dias. No domingo à noite desci as águas do batismo. E uma família da igreja, que eu morava num vestiário de juiz do clube que eu jogava futebol, disse, você não vai ficar aí não, você vai vir para minha casa. Então me tiraram de lá. Eu morei quase 1 ano com essa família, dividindo o quarto com um dos filhos, sendo tratado como filho. Era o amor de Cristo, cuidado da igreja.
Depois de um tempo eu fui pagar aluguel e fazendo o meu primeiro seminário teológico, fazendo os cursos que eu fazia. Eu lembro até hoje que Nájila brinca, em casa que eu falo disso, que eu juntava moedas para sair no domingo, no final, com os jovens da igreja, juntava moedas para comprar um cachorro-quente, porque realmente não tinha. E chegou um momento que eu lembro, que eu cheguei chorando para o meu pastor, que eu tinha o dízimo em uma mão, e se eu desse o dízimo, eu não teria o que me alimentar por cerca de 10 a 15 dias. Eu cheguei para o meu pastor, chorando, pastor, eu não tenho como sobreviver, eu tenho meu dízimo aqui, só que se eu der o dízimo, daqui 2 dias eu tenho que comprar comida para casa e eu não tenho. O pastor disse, olha, filho, faça aquilo que o Senhor está te dizendo à luz da sua palavra. Eu lembro que eu coloquei para ele, está aqui, pastor. Antigamente, uma igreja, de onde eu vim, quase 70 anos, ou mais, né, querida, de Bitinga, que hoje nem é Convenção Brasileira, é da Convenção Nacional. Antigamente, membros davam o dízimo na mão do pastor. Tinha muito hábito disso ainda, bem antigamente. Falei, aqui está onde não vou dar o nome do pastor, que o pastor X põe aqui, quero, tá, e tal. Mas amanhã eu quero que você venha aqui. Saí do trabalho, subi lá na igreja, que era perto da minha casa. Na hora que eu sentei, ele abriu uma outra gaveta e pôs e falou, isso aqui é para você, filho. O homem orgulhoso que nós somos, muitas vezes, eu sabia o que tinha ali dentro. Era uma quantidade razoável de pagar o aluguel do mês, comprar a alimentação para mais um mês. Ele disse o seguinte, no próximo mês nós vamos voltar a conversar, porque a sua situação não vai ficar assim. Quando eu voltei naquele mês, falei o seguinte, conversei com a igreja aqui, nós temos uma casa. Nós vamos ceder ela para você. Você vai morar lá. Você não vai pagar nem água, nem energia, tudo por conta da igreja. Então me levaram, depois passei mais 1 ano nessa casa. Continuei trabalhando, estudando e o Senhor foi abençoando. Perceba que eu fui amado pela igreja de fato. Aquela igreja, enquanto eu estava doente, orou. Não apenas com as palavras, mas quando eu precisei, em ação. E é na igreja que, quando nós amamos a igreja de fato, que nós também somos amados por essa igreja. Quando nós lemos Filipenses, capítulo 4, que Paulo vai dizer no finalzinho de sua vida, relatando da oferta dos filipenses, vocês foram os únicos que mantiveram comigo até o fim. Paulo estava sendo amado pela igreja de Cristo. Paulo sofria no exemplo de Cristo, mas também amava a igreja pelo exemplo de Cristo. Então nós sofremos e amamos também a exemplo de Cristo Jesus. A fonte do amor é o que Deus, o Pai, nos amou por meio de Cristo. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele derrama este amor em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, entregue, foi aqui outorgado, como ele diz em Romanos 5:5, Romanos 5:8. Como nós podemos dizer que amamos a Cristo, queremos sofrer pela causa de Cristo e não amamos a igreja? Assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com lavar de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Dizendo a respeito de Efésios 5, 25 a 27. E nós estamos dizendo que não queremos provar deste amor de Cristo no corpo da igreja. Queridos, que vocês amem a igreja local. Se vocês estão dizendo que são fiéis e verdadeiros e estão sendo leais ao Evangelho, o amor de Cristo também será visível pela igreja local. Na igreja local você vai amar
e ser amado. Você vai ajudar e ser ajudado. Você vai consolar alguém e vai ser também consolado. Então que nós vivamos assim, queridos. Não rejeitemos o corpo de Cristo, a igreja local, os nossos irmãos. E aqui é independente dos nossos gostos particulares, dos nossos achismos, do que nós queremos, ou daquilo que nós temos de uma igreja ideal na cabeça. Porque se nós buscamos a igreja ideal, nós vamos perder a igreja real. Então que todos nós, amados irmãos, vivamos este amor que Paulo tinha pela igreja, que a igreja o amava, mas desse amor centralizado na pessoa e da obra de Cristo Jesus pelo Evangelho. Vamos orar. Senhor, te louvamos. Bendizemos o teu nome santo, pela tua palavra que é a tua verdade. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou, ainda que soframos pela causa do teu Evangelho. Te damos graças porque o Senhor, ó Deus, tem sustentado e cuidado da tua igreja, do teu povo. E por isso, Senhor, que ainda que soframos pela causa do teu Evangelho, o nosso coração, ainda que estejamos em lágrimas, em dores, a nossa alma se apega a ti, Senhor, porque nós sabemos que a alegria que nos é proposta pelo teu Evangelho, ela é superior a todo sofrimento. Ó Senhor Jesus, cuide da tua igreja, do teu povo, dos meus amados irmãos aqui dessa igreja local. Assim nós oramos. Amém e amém.